Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos agora estudar e meditar na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom ler a Bíblia, meditar no Evangelho. Amém? Amém. Mateus 9, do 18 ao 26. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém. Então, Amy leu um trecho do Evangelho de Mateus, onde Jesus ressuscita uma menina, filha de um oficial da sinagoga, que havia solicitado a ele, porque a filha dele tinha acabado de morrer, e que Jesus cura também o fluxo de sangue de uma mulher que já sofria com a doença por 12 anos, e já havia gasto tudo que ela tinha na tentativa de curar e não tinha conseguido. Esses são milagres de Jesus narrados na Bíblia, e nós sabemos que o Espírito Santo de Deus ainda realiza milagres, não é? Nós sabemos que o ministério de Deus ainda está no meio de nós, está no meio do povo de Deus, está no meio da igreja, realizando milagres, fazendo libertações, dando alívio ao sofrimento. Mas Jesus não mudou nada. O Espírito Santo de Deus está aqui e ele ouve as nossas orações, os nossos pedidos. Mas então, o que acontece que nós precisamos aprender com essas passagens? Bom, nós temos aqui dois fatos narrados. O primeiro é que havia uma situação irreversível. A morte é o fim, não é? A morte, não há mais nada o que fazer. Não há mais nada o que fazer. A morte é definitiva. Acabou, encerrou, não é? Aquela pessoa morreu. Mas esse senhor, esse pai dessa menina, ele não se deu por vencido. Ele sabia que Jesus era um profeta de Deus, ele não tinha consciência que Jesus era o próprio Deus, não é? Mas ele sabia que Deus estava com Jesus e que Deus era capaz de trazer a filha dele de volta da morte. E ele não teve dúvida, ele não se deixou abater pela lógica, não é? Ele foi atrás de Jesus e pediu para que a filha dele voltasse a viver. Jesus foi até a casa onde a menina estava e ressuscitou a menina. Então, o que nós podemos aprender com isso, que é muito importante? É importante que todos nós, eu, vocês, aprendamos uma coisa. Para Deus não há situações irreversíveis, impossíveis de serem resolvidas. Não existe isso. Cabe a nós pedir a Deus que Ele nos ajude. Porque nada mais é quando esse senhor, esse pai dessa criança que morreu, essa menina, ele foi a Jesus, ele está orando a Deus. Hoje nós vamos a Jesus na oração, na súplica, não é? Mas Jesus não escuta a nossa oração, a minha oração é fraca. Não existe oração fraca. Existe sim que nós nós tenhamos essa disposição de ir a Jesus e pedir até o impossível, até aquilo que não tem mais jeito para os homens, não é? Porque esse pai, assim que a menina morreu, ele foi até Jesus. Ele não se deu por vencido, ele não aceitou a morte da filha. E muitas vezes nós que temos a Bíblia, que já conhecemos Jesus há tanto tempo, que já vimos tantas histórias, testemunhos maravilhosos, mas nós achamos que é para os outros. Não, Jesus ressuscitou a menina, a filha desse homem. O meu problema, Jesus não vai resolver. Eu posso arriscar pedir, não, eu devo pedir com confiança. Quando esse homem foi a Jesus,
Ele tinha certeza que ele seria atendido, e Deus quer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu vou na presença de Deus titubeante, achando que eu estou lá, mas que não vai adiantar nada, provavelmente não esteja agradando a Deus. Eu tenho que ir na presença de Deus e confiante que Deus é capaz de fazer o impossível na minha vida. E foi o que aconteceu com esse homem, e vai o que acontecer com todos nós. Todos nós temos problemas que duram anos, como o fluxo de sangue dessa mulher. Já durava 12 anos, não é? Era uma hemorragia que a deixava doente, fraca, e que ela já havia gasto o seu dinheiro, talvez ela tivesse até alguns bens, ela tinha perdido tudo, na tentativa de pagar um tratamento, né, que pudesse resolver o seu problema. Talvez ela não pudesse trabalhar de fraqueza, mas enfim, esse problema havia tirado a paz e o dinheiro dela. Mas quando ela foi para Jesus, naquela fé, que ela disse assim: eu sei que se eu só tocar na borda do manto de Jesus, eu serei curado. Olha a fé dessa mulher. Por isso que a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que nós não vamos ter fé? Porque fé é a certeza daquilo que não se vê, e a certeza das coisas que se esperam, não é? Então, o que acontece? Nós temos que ter essa fé. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso e que eu sou tão importante para o Senhor como era essa mulher, como era aquele pai da criança. Não existe pessoas menos importantes para Deus. Todos são amados. Jesus morreu na cruz por todos, e nós temos que ter essa confiança que quando temos um problema, vamos levar em oração para Jesus. Vamos, através da oração, tocar a borda do manto de Jesus e ter fé que nós seremos curados, que a nossa vida, aquele problema insolo, aquele filho nas drogas, vai sair esse mal da vida dele, que aquele emprego que eu preciso eu vou conseguir, que o meu casamento que já estava terminando, ele vai ser ressuscitado, ele vai ser um casamento feliz novamente, que a minha saúde vai voltar, porque eu tenho um Deus que é capaz de qualquer coisa, e um Deus que me ama, e um Deus que tem prazer em me abençoar. Deus não gosta de ver os nossos problemas. O que nós temos que tomar consciência é o seguinte: nós precisamos ter uma vida de respeito e levar Deus a sério, tomar cuidado com que tipo de vida, que tipo de pessoas nós estamos sendo na presença de Deus, que testemunham, porque muitas pessoas falam assim: ah, eu sou cristão. Alguns dizem até que são sacerdotes, não é? São pessoas que pregam a Bíblia, e o testemunho dessas pessoas é terrível. São metidas em roubo, metidas em trapaça. Então, o que acontece? Nós precisamos ter essa consciência, não é? Que eu não posso me chegar a Deus de qualquer maneira. Eu sei que eu tenho defeitos, todos nós temos defeitos, mas eu tenho que mostrar na presença de Deus que eu estou lutando contra os meus defeitos, contra aquilo que é pecado na presença de Deus, para que eu possa chegar na presença de Deus de cabeça erguida, mesmo sendo um pecador, mas um pecador que procura lutar contra o pecado e não aceita naturalmente coisas que não são naturais, coisas que só as pessoas que nunca ouviram falar de Deus poderiam fazer, não aqueles que ouvem falar de Deus. Concordar com aquilo que é errado, concordar com uma mentira só porque aquilo me agrada, porque ela vai ferir alguém que eu não gosto. Não, tudo isso são coisas que podem atrapalhar essa nossa oração. Vamos supor, essa mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus, ela passou por uma multidão, ela se esforçou, não estava fácil chegar perto de Jesus. Jesus estava cercado por muitas pessoas, as pessoas se apertavam, e ela era uma pessoa doente, uma mulher fraca, mas ela foi se arrastando. Eu imagino que ela tenha caído, ela tenha sido empurrada, e ela levantou de novo e foi indo e conseguiu. Quando nós estamos vivendo uma vida de pecado e não lutamos contra isso e sabemos que aquilo é errado, o nosso orgulho, a nossa falta de compaixão para aquelas pessoas mais pobres,
a nossa falta de amor para com o próximo, tudo isso tudo é pecado. Quando nós sabemos que nós estamos cometendo isso, é como se nós fôssemos essa mulher que se intimida com a multidão. É como se nós tivéssemos a mesma necessidade de passar pelaquela multidão de pessoas, só que a multidão já seria o pecado, e o pecado me aperta e não deixa que eu chegue perto de Jesus e toque a borda do seu manto. Porque eu aceito esse pecado, não posso aceitar. Senhor Jesus, eu não quero isso na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude a lutar contra, eu quero... não quero mais, eu quero ter uma vida que agrade a Deus, uma vida que realmente seja uma bênção de Deus, para que quando eu for tocar na borda de Jesus, me ver livre de um problema que me atormenta há tantos anos, eu consiga passar pela multidão que tenta impedir que eu chegue perto de Jesus. Eu preciso lutar, eu preciso fazer a minha parte, porque Jesus faz a dele. Eu não tenho dúvida, muitas vezes nós não conseguimos porque não entendemos que existe uma relação da nossa vida, da fé que temos. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho essa fé. Não, mas porque você deve ler a Bíblia, deve falar com Jesus. A fé virá pelo ouvir e ouvir a palavra. A fé vem porque nosso Deus é real. Ele faz por nós também o que ele fez com essas pessoas. Ele faz. Aquele problema que já está, já tenho isso, meu filho está nas drogas aí há 20 anos. Não, mas a partir do momento que Jesus curá-lo, ele está curado. Ele sairá, entendeu? A partir do momento que Jesus tocar no meu casamento, ele se restabelecerá. A partir do momento que Jesus tocar na minha saúde, eu vou ter saúde. Mas o que importa? Que eu vá buscar, como esse senhor foi buscar a ressurreição da sua filha que havia morrido, e essa mulher foi buscar a cura de uma doença que a atormentava, que estava acabando com a vida dela há 12 anos. E ela foi e ela passou por aquela multidão. Não vamos deixar que o pecado, como essa multidão, nos atrapalhe de chegar perto de Jesus. Todos nós pecamos, eu também peco, mas vamos lutar contra isso. Não vamos aceitar isso de forma normal. Não, eu quero ser uma pessoa boa, dar um bom testemunho cristão, eu quero ser honesto, eu quero praticar a bondade, a caridade, o amor ao próximo, orar por aquelas pessoas que estão sofrendo com as guerras, com as enchentes, os moradores de rua. Eu preciso orar por todas essas pessoas que sofrem, porque é isso que Deus espera dos seus discípulos, não é? E nós vamos conseguir tocar a borda de Jesus e nós vamos conseguir ter também a nossa vitória sobre esses problemas, amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você dê um like e compartilhe com outras pessoas. Nós temos vários vídeos gravados nesse canal, amém? Amém. Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse tempo, pela sua palavra. Pedimos que nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que ouvimos, lemos, e que nós possamos, Senhor, ter um coração sempre voltado para Ti. Peço que abençoe todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, os familiares dessa pessoa. Pedimos também que abençoe os países do mundo, que essas guerras parem. Que pedimos também socorro por esses lugares que teve enchente, terremotos e outros desastres naturais. Agradecemos que o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.